Então, hoje vamos falar sobre infecções congênitas em pediatria. O que acontece? Nós vamos falar sobre sífilis, vamos falar sobre citomegalovírus, vamos falar sobre rubéola, né? Vamos falar um pouquinho de cada uma delas e vamos fazer questões aí à vontade, tá? Beleza? Então vamos começar. Vamos falar primeiro sobre sífilis. Sífilis já é conhecido de todo mundo, a gente já sabe como faz o diagnóstico na mãe de sífilis, né? Não tem segredo nenhum. E nós sabemos como são as características da sífilis nos adultos. Mas vamos focar aí nas crianças, na sífilis gestacional. Então, a sífilis a gente já sabe que é causada pelo Treponema pallidum, que ela é transmitida por via transplacentária também, né? É uma infecção aí muito prevalente. O Rômulo aí tá meio perdido na vida. Rômulo, todas as lives que a gente faz aqui, elas ficam salvas no YouTube. Tá certo, Rômulo? É só você buscar aqui o canal do YouTube, que já tem mais de 7 semanas de live para você assistir. Fique à vontade, assista até o zóio cair assim. Você tem aí live até umas horas para você assistir, tá? Se é a primeira live que você está aqui vendo, não se preocupe, elas ficam todas gravadas. Você pode ir lá no YouTube que tá tudo gravado para você assistir quantas vezes você quiser. Certo? Beleza. Assista até desfalecer. Não, mas não desfaleça não, né? Se hidrate, coma direitinho. Porque senão não aprende nada, né? Então vamos lá. E tem gente que prefere assistir ao vivo e tem gente que prefere assistir no YouTube, né? Eu não aguento me assistir nem ao vivo nem no YouTube. Mas vocês aguentam, então fiquem à vontade. Sífilis congênita, então. A sífilis congênita, como a gente falou, causada pelo Treponema pallidum, como vocês conhecem, pode ser transmitida em qualquer fase da gestação, certo? Qualquer fase da gestação você pode transmitir aí a sífilis congênita. Mas geralmente, ela, vamos dizer assim, por percentual, geralmente acomete a mulher nos primeiros trimestres, no primeiro e segundo trimestre. A maioria dos casos vai acontecer aí no começo, né? Mas no começo. É difícil, é menos durante a gravidez que a mulher vai adquirir a sífilis mais tardiamente, né? Os cuidados já são maiores, no começo é mais fácil de adquirir a sífilis, certo? Inclusive, a mulher pode já ter a sífilis primária ou secundária e ele atravessar por via placentária, que é o mais comum de tudo, né? A mulher já apresenta sífilis, que não sabe que tem sífilis, e aí passa por via transplacentária. O que acontece é que, na maioria dos casos, essa mulher vai ter ou sífilis primária ou secundária. E aí, sífilis terciária é uma coisa muito rara de se encontrar hoje em dia, né? Existe um período muito longo entre a sífilis primária e a sífilis terciária. Então é mais difícil de acontecer, mais difícil da gente encontrar em qualquer caso e ainda mais na gestação. Então a sífilis primária e a secundária são as principais causas de transmissão aí para transplacentária. Certo? Então as formas clínicas aí na criança, a gente vai ter uma forma clínica que é mais precoce e uma forma clínica mais tardia da manifestação da sífilis nas crianças. Certo? A infecção é transplacentária, mas ela pode demorar a se manifestar na criança. Certo? Quando ela é mais precoce, então a sífilis se manifesta na criança antes dos 2 anos de idade, a gente diz que ela é precoce. A sífilis ela é precoce na criança. Então, já dentro do útero, a criança ela pode apresentar restrição de crescimento intrauterino. Isso é uma característica que é comum a todas as infecções congênitas, tá? A restrição do crescimento intrauterino ela vai acontecer pode acontecer, na verdade, em qualquer uma das patologias. Então, restrição do crescimento uterino é uma coisa que não vai diferenciar entre uma patologia e outra. Acontece, inclusive por causa dessa restrição, o que acontece é que existe uma redução do peso. Então, geralmente, essas crianças elas nascem pequenas para a idade gestacional, né? Existe essa redução do tamanho e do peso. Lembra que essa redução do tamanho, dependendo do trimestre que fosse que acometesse, nas patologias do primeiro, segundo e terceiro trimestre, quando era no primeiro trimestre, quando era no terceiro trimestre, a gente apresentava a diferença. A gente já fez live sobre isso, falando quando era simétrico, quando era assimétrico. A gente já tem live sobre isso. Se você não lembra ou perdeu, dê uma olhadinha, dê uma buscada aí nas de obstetrícia que você vai ver a gente falando sobre isso aí. Certo? Restrição do crescimento intrauterino é um tema que a gente falou lá, quando a gente falou de sofrimento fetal agudo e depois falou de sofrimento fetal crônico. Tá? Então, isso daí vai acontecer independente da patologia
comum que vai acontecer. Sim, uma característica que é distintiva e bem característica da sífilis mesmo, é que a criança ela apresenta uma síndrome que quando você coloca o bebê no braço, ele chora, e quando você coloca ele no berço, ele para de chorar. Interessante, pode aparecer na sua questão isso daí, ó. Coloca o bebê no braço, ele chora, coloca no berço, ele para de chorar. Isso acontece porque a criança, com sífilis congênita, ela pode adquirir osteocondrite. E essa osteocondrite vai fazer aí com que essa criança ela tenha essa pseudoparalisia, né, de Parrot, que é justamente essa dor quando se coloca a criança no braço, e é por isso que ela chora. Tá? Então a pseudoparalisia de Parrot ela é causada pela sífilis. E ela acontece como o bebê ele chora no braço e para de chorar no berço, certo? Então, restrição do crescimento uterino a gente já falou, acontece sempre. Hepatomegalia, né? Hepatomegalia ou hepatite, aí pode acontecer. Mas também não é uma coisa que vai distinguir a sífilis de outras patologias. Sim, a osteocondrite e as alterações articulares vão ser características aí da sífilis, tá? Certo. No laboratório, a gente geralmente vai ter bicitopenia. Então, eu tenho anemia e trombocitopenia, tá? Na sífilis, anemia, trombocitopenia. E pode ter também leucopenia, mas a leucopenia pode ser leucopenia e também pode ser leucocitose. Então, o mais comum é que a gente tenha anemia, trombocitopenia e aí pode ter leucopenia ou leucocitose, certo? Então, até agora, a característica distintiva da sífilis vai ser a osteocondrite. Essa dor da criança quando é colocada no braço, que ela chora, e no berço ela para de chorar, certo? Então, essa é a característica distintiva. Outras coisas que acontecem, pneumonias, artrites, ou alterações do crescimento, restrição do crescimento uterino, hepatomegalia ou hepatite, isso daí é comum. Pode acontecer em várias síndromes, tá? Não é isso? A criança também pode apresentar lesões cutâneas por causa da sífilis, por exemplo, o pênfigo, né? O condiloma plano. Tudo isso pode acontecer na sífilis, certo? Certo. Na precoce é isso aí. Vai acontecer restrição do crescimento uterino, criança pequena para a idade gestacional, vai ter hepatomegalia, osteocondrite, vai ter alterações de pele como pênfigo ou então os condilomas planos, vai ter alterações de laboratório, como é o caso da anemia e trombocitopenia, podendo ter leucopenia ou leucocitose, né? Pode ter a pneumonia, inclusive ter insuficiência respiratória. Quadros aí infecciosos graves já no início da infância. Certo? Então tudo isso ele pode ter. O que é característico? A osteocondrite. A osteocondrite é uma coisa muito característica da sífilis e pode ser que apareça na sua questão. Certo? Agora a sífilis tardia, aí sim, já aparecem coisas que são mais características também. Por exemplo, no paciente que apresenta sífilis depois dos 2 anos, tá? A manifestação da sífilis depois dos 2 anos, a gente vai ter aquela que a gente chama de fronte olímpica, né? A proeminência aqui da testa, né? Da fronte da criança. Então, até a testa mais proeminente. Outra coisa que aparece é o nariz em cela. Então, se você coloca a criança do lado, assim, você vai ver o nariz para dentro e a testa para fora. Fronte olímpica com nariz em cela. E a outra coisa também são os dentes de Huntington, né? Que ele apresenta aqui no meio do dente um serrilhado. Então, cada dente aí meio que escavado no centro do dente, tá? É muito característico, tá? Os dentes de Huntington, a fronte proeminente e o nariz em cela. Essas são as características que aparecem aí mais tardias. O paciente pode ter também outras alterações ósseas e apresentar também alterações articulares, tá? Mas essas 3 são características aí da sífilis, você não vai encontrar em outras patologias, não na descrição comum, né? Logicamente você encontra em outras patologias, mas nesse quadro, nesse contexto, a gente encontra a imagem na sífilis. Certo? Então, sífilis primária, eu vou pensar em osteocondrite, que é a dor quando coloca no braço e para de doer quando coloca no berço. Quando for a sífilis tardia depois dos 2 anos, eu vou pensar na fronte proeminente, no nariz em cela e nos dentes de Huntington. São essas 3 alterações que eu vou pensar aí, certo? Beleza. O diagnóstico a gente já sabe, né? O diagnóstico é por testes sorológicos, então a gente vai ver o VDRL da mãe, vai ver que ela tem sífilis, não é isso? E aí a gente vai fazer, se der o VDRL positivo, a gente faz os testes treponêmicos com FTA-ABS. Se você não sabe como é o diagnóstico da sífilis, também tem live de infectologia sobre isso, tá?
Lembra que tem testes que são não treponêmicos, o principal deles é o VDRL, que é um teste que tem alta sensibilidade, baixa especificidade, por isso que ele vai pegar a maioria dos pacientes e vai dizer que é positivo para sífilis, e aí eu vou ter que confirmar se realmente esse paciente é positivo, com o FTA-ABS, né? E aí a gente faz um teste que é FTA-ABS, que é treponêmico, que vai verificar a presença ou não do agente. Certo? Beleza, beleza, beleza. Então, a sífilis, a gente já sabe que existe a sífilis primária, secundária, terciária. A sífilis primária é caracterizada pela aquela lesão ulcerada, né? Geralmente ali nos genitais, que a gente tem que fazer o diagnóstico por campo escuro, não é isso? A sorologia aparece depois na segunda semana para frente, mais ou menos, aí eu já posso fazer o VDRL. A secundária, quando sai o cancro, né, que é essa úlcera, a gente vai apresentar as lesões de pele, né, isso, características, são muitos tipos de lesões diferentes, né? Quando está na sífilis, no período de latência, a gente tem esse período aí que não tem sintomas, mas que tem sorologia positiva. E depois a gente vai apresentar a sífilis terciária, com os gomas sifilíticos, com aneurisma de aorta, não é? E com outras alterações aí, como mais difíceis de você encontrar, como tabes dorsal, por exemplo. E aí depois você pode ter a neurosífilis, né? A neurosífilis também como sífilis terciária grave, né? A neurosífilis que a gente trata com penicilina cristalina, né? Porque é a única que vai chegar para tratar a neurosífilis. O tratamento da sífilis é simples, é penicilina, né? G-benzatina, que ela é dada dependendo se a pessoa ela tem sífilis até 1 ano ou após 1 ano, né? Se a gente tem até 1 ano, sífilis precoce, eu vou fazer o tratamento com penicilina uma só dose, né, de penicilina benzatina. E se tiver mais de 1 ano, for latente aí mais de 1 ano ou a terciária, eu vou fazer o tratamento com 3 doses de penicilina G benzatina. Se for neurosífilis, penicilina G cristalina. Não é isso? Essas eram as diferenças que a gente tinha da sífilis. Mas isso tudo não tem nada a ver com a congênita. O que é importante da congênita é o seguinte: se a mãe ela tem o diagnóstico de sífilis, nós vamos aí diferentes situações para manejar esse recém-nascido, certo? Fazer o manejo adequado do recém-nascido. Então vamos ver algumas situações de tratamento do recém-nascido. O que a gente vai fazer com a criança? A mãe tem sífilis. Beleza. Nenhum problema, vamos tratar a mãe. Mas e a criança? A criança é o seguinte: quando a gente tem a mãe com sífilis, nós temos que fazer a pesquisa de alterações comuns aí na criança. Então a gente vai ver as alterações do hemograma, a gente vai ver o raio-x dos ossos longos, a gente vai fazer a punção lumbar para ver se tem alteração desses parâmetros na criança, né? Se tiver alteração, por exemplo, do líquor da criança, fazer uma punção lumbar, eu vou ter que fazer o tratamento aí com a penicilina G cristalina, não é isso? Porque não vai poder usar outra penicilina, porque é a única que vai conseguir tratar. Então é para isso que a gente faz esses testes. Agora vamos ver diferentes situações. Vamos primeiro falar de mães, certo? Que têm sífilis e que não trataram essa sífilis durante a gravidez, certo? A mãe apresenta sífilis não tratada. O que a gente faz? Se a mãe não tratou a sífilis, a gente tem que fazer na criança hemograma, raio-x de ossos longos e punção lumbar, certo? As 3 coisas a gente vai fazer. Uma das características também aí que a gente vai ver nessa criança, também que eu esqueci de falar, que agora eu lembrei por causa do raio-x de ossos longos, é a tíbia em dente em lâmina de sabre. Tíbia em lâmina de sabre. O osso, você já viu aquela espada não sei se é espada de pirata, que ela é encurvada assim, que ela é bem encurvada, que ela tem a partezinha de pegar e ela é encurvada, uma espada encurvada. Pronto, isso é o sabre. O sabre, por isso que a tíbia em lâmina de sabre, quer dizer que a tíbia vai estar encurvada. Então os caras, eles têm muita criatividade para inventar o nome das doenças, né? Ou dessas alterações. Tíbia em lâmina de sabre significa que a tíbia ela vai estar encurvada. Por isso que você faz o raio-x de ossos longos para poder observar se essa tíbia está normal ou ela tem essa tíbia em lâmina de sabre. Tá? O hemograma a gente vai encontrar bicitopenia, né? Que é a anemia e a trombocitopenia principalmente, e a punção lumbar
a gente vai encontrar esse aumento das proteínas do líquor, né? Certo? Beleza. Tíbia em lâmina de sabre. É isso que você vai encontrar no raio-x dos ossos longos. Certo? Se qualquer um deles der alterado, exceto o líquor, tá? Então, se o hemograma der alterado, raio-x de ossos longos deu alterado, o que você vai fazer? Você vai tratar com penicilina G benzatina, né? Aliás, cristalina ou procaína. Você trata com cristalina ou procaína. Qualquer uma das duas. Penicilina G, cristalina ou procaína, se der alteração. Se a alteração for no líquor, aí você vai fazer o quê? Você vai... Então, alteração no líquor. Você vai fazer somente a cristalina. Você não faz a procaína. Por quê? Porque a criança... ela apresentou alteração no líquor. E se der alteração no líquor, provavelmente ela tem neurosífilis, né? Se tem neurosífilis, tem que ser cristalina. Certo? Agora veja, é o recém-nascido. Depois que a criança nasce, se a mãe não fez o tratamento, ela tem sífilis e não fez o tratamento durante a gestação, eu tenho que fazer esse procedimento. Nasceu a criança, já faço os exames aí para poder observar se tem alteração. Se não apresenta alteração, nem do raio-x de ossos longos, nem do hemograma e nem do líquor, o que eu vou fazer? Criança está bem, está normal. O que eu faço? Mesmo assim eu trato. Trato com penicilina G benzatina, dose única, intramuscular. Tá? Penicilina G benzatina, intramuscular, dose única. Então, criança não tem nenhuma alteração, trato mesmo assim. Porque a mãe apresenta sífilis não tratada, certo? Sífilis não tratada na mãe, se não tiver nada a criança, eu mesmo assim trato com penicilina G benzatina. Se a criança apresentou alguma alteração, eu trato com cristalina ou procaína. E se apresentou alteração do líquor, é sempre com cristalina, certo? E o tratamento de penicilina G, cristalina ou procaína é de 10 a 14 dias. Esse é o tempo de tratamento. 10 a 14 dias a gente vai fazer o tratamento com penicilina G, cristalina ou procaína, tá? Se for no líquor, a gente vai colocar mais a cristalina, né? E se for não for neurosífilis, a gente pode fazer com a procaína, mas também pode fazer com a procaína ou a cristalina, tá? Quais são as alterações principais que acontecem no líquor, então? Então a gente pode ter pleocitose, né? Mais de 25 hemácias por milímetro cúbico. Eu posso ter o aumento das proteínas, mais de 150 mg por decilitro. Então, aumento das hemácias, mais de 25 hemácias por milímetro cúbico, desculpa. Aumento das proteínas, mais de 150 mg por decilitro. E eu posso também ter aí o líquido cefalorraquídeo que esteja com aparência alterada também. Pode ser indicativo, né? Se a gente faz um líquor e ele fica meio inconclusivo, a gente tem dúvida, mesmo assim a gente trata para neurosífilis, tá? No caso de dúvida, tratar para neurosífilis. Ele parece estar alterado, mas você não tem a confirmação da alteração, trata para neurosífilis. Tá? Se não pode fazer o líquor, trata para neurosífilis. Tá? De todo jeito eu vou tratar para neurosífilis se eu não tenho condições de fazer o líquor. Certo? Se tem alteração e eu não tenho condições de fazer o líquor, eu tenho que fazer o tratamento como se fosse neurosífilis. Certo? Agora vamos pensar assim, quando recém-nascidos eles são de mães aí que foram tratadas, beleza? As mães elas foram tratadas. O que é que eu faço no caso de mães tratadas com sífilis? Aí no caso aí, eu vou fazer o VDRL, certo? Faço o VDRL. Aí o que acontece? Se o VDRL for reagente na criança e for uma titulação maior do que o da mãe, né? Ou então ele tiver alguma alteração clínica já, certo? Então o que é que eu vou fazer? Ó? Então a situação é essa. Mãe, sífilis tratada. Fiz o VDRL dela lá. Criança, fiz o VDRL da criança. E o VDRL da criança deu títulos maiores do que o da mãe. O que é que eu vou fazer? Eu vou aí fazer o hemograma da criança, eu vou fazer o raio-x de ossos longos e vou fazer análise do líquor. Então eu faço como se a mãe não tivesse recebido o tratamento. Quando o VDRL da criança é maior do que o da mãe, eu faço os 3 exames. O hemograma, que vou ver anemia e trombocitopenia, o raio-x de ossos longos, que eu vou ver a tíbia em lâmina de sabre, e a análise do líquor, que eu vou ver o quê? Pleocitose, aumento de proteínas. Certo? Se der alteração, aí eu vou fazer a mesma coisa lá. Alteração do líquor, penicilina
cristalina. Se der alteração dos outros dois, eu faço penicilina G cristalina ou procaína. Certo? Beleza? Eu não tô... Tem gente perguntando aqui, eu não estou entendendo a pergunta. Ó, é assim. Criança nasce com a mãe que teve sífilis, tratada ou não tratada. Já nasce, já faz os exames. Tá? Você faz já automaticamente, já no nascimento da criança. Recém-nascido você faz. Tá? As questões não perguntam depois de quantos dias você faz os exames. O dado é fazer os exames após o nascimento. Tá? A criança nasceu, se faz o raio-x, se faz o hemograma e se faz o líquor. Tá? Porque existe possibilidade de infecção. Se era essa a pergunta, logo após o nascimento se faz. Agora, quantas semanas, quantos meses? Aí já é um dado que não é necessário para responder as questões. Tá? Certo? Então, beleza. Então, era isso. Criança apresentou o VDRL maior do que o da mãe, faço isso. Se não, agora a criança for assintomática e o VDRL deu positivo, mas deu com títulos menores do que o da mãe. O que eu faço? Eu faço acompanhamento clínico. Acompanho essa criança clinicamente. E aí, eu vou fazer o segmento clínico e vou investigar e tratar a criança com penicilina G, aí, se tiver alteração do hemograma, do raio-x ou do líquido cefalorraquídeo. Tá? Se der alteração desses daí na criança assintomática, aí eu faço penicilina G cristalina ou procaína, né, por 10 a 14 dias. Certo? Investigo clinicamente, né? Investigo clinicamente e se eu não puder investigar essa criança clinicamente, né, a criança está assintomática. Se por alguma coisa eu não puder investigar essa criança, não puder acompanhar essa criança, aí sim que eu faço o hemograma, o raio-x e faço o líquido cefalorraquídeo. Tá? Na impossibilidade do segmento clínico, eu tenho que fazer os exames. Se eu posso acompanhar essa criança clinicamente, então não tenho necessidade de fazer os exames. Criança que tem títulos baixos de VDRL, menores do que o da mãe, e que está assintomática, não faço, só faço acompanhamento clínico. Agora, se a criança deu o VDRL negativo, tá? Não deu reagente, nada, certo? Eu faço o segmento aí clínico laboratorial e na impossibilidade de garantir esse segmento, eu vou fazer aí a penicilina G benzatina, tá? Criança está assintomática e deu VDRL negativo, o que eu vou fazer? Se eu não puder fazer o acompanhamento, eu trato com penicilina G benzatina. Então, se a criança deu positivo VDRL, mas foi menor do que o da mãe, faço acompanhamento clínico. Se a criança deu assintomática com VDRL negativo, eu também faço acompanhamento clínico. Agora, quando tem impossibilidade de fazer esse acompanhamento, se a criança deu VDRL positivo menor do que a mãe, eu vou tratar com cristalina ou procaína. Se foi assintomático e não reagente para o VDRL, eu vou tratar com benzatina, certo? Penicilina G, benzatina. Quando dá maior os títulos da criança do que o da mãe, aí eu vou fazer hemograma, raio-x de ossos longos e vou fazer o líquor, né? O líquido cefalorraquídeo. Se deu alterado, eu faço como se não tivesse tratado. Deu alterado algum desses, aí eu faço tratamento com penicilina G cristalina ou procaína. E se der o líquido alterado, eu faço aí o líquido. Se der o líquido alterado, eu trato com cristalina. Certo? Então, no caso do VDRL maior do que o da mãe, eu vou pesquisar a criança com os exames. Laboratório, com o exame dos ossos do raio-x e com o líquor. Certo? Os três, se algum deu alterado, aí eu trato. Trato do mesmo jeito do quando a mãe não tinha feito tratamento. De novo, mãe não fez tratamento. Faço os exames. Raio-x de ossos longos, faço o líquor e faço o hemograma. Se algum deu alterado, eu trato. Cristalina na maioria das vezes. Posso usar procaína quando o que foi que deu alterado foi o quê? Não foi o líquor. Se não deu alterado o líquor, mas deu algum dos outros alterados, aí eu faço a procaína ou a cristalina. No caso do líquor alterado, eu só posso fazer a penicilina cristalina. Só posso fazer a cristalina se der o líquor alterado. Qual é a alteração do líquor? Aumento das hemácias, mais de 25 hemácias por milímetro cúbico, ou aumento das proteínas, mais de 150 miligramas por decilitro.
Essa é a alteração. Ou então, no caso de impossibilidade de fazer o líquor, tenho que tratar com cristalina também. Certo? Impossibilidade de fazer o líquor, cristalina. De novo, mãe de recém-nascido que ela não foi tratada, tem sífilis e não foi tratada, tá? Mãe de recém-nascido que tem sífilis e não foi tratada. O que é que eu faço? Faço hemograma, faço raio-x de ossos longos e faço líquor. Se o raio-x de ossos longos e o hemograma der alterado algum dos dois, eu vou tratar com penicilina cristalina ou procaína. Se a alteração foi no líquor, eu vou fazer o quê? Tratar com penicilina cristalina, tá? Trato com penicilina cristalina. Agora, se ele não apresentou alteração, mesmo assim eu trato a criança. Eu trato com penicilina G benzatina, tá? Se não apresentou nenhuma alteração, é penicilina G benzatina. Se a mãe ela foi adequadamente tratada, a gente vai ter que ver. Os títulos de VDRL da criança são maiores do que o da mãe, são menores do que o da mãe ou são ausentes. Se for maior do que o da mãe, eu vou tratar do mesmo jeito de antes. Vou fazer os 3 exames, vou ver a alteração e trato a partir da alteração. Do mesmo jeito que eu falei anteriormente. É um repeteco, tá? Hemograma, raio-x de ossos longos e líquor. É a mesma coisa, igualzinho, não tem diferença nenhuma. Se a criança deu VDRL com títulos menores do que o da mãe, a mãe aí não foi tratada, VDRL menor do que o da mãe, o que é que eu vou fazer? Eu vou observar aí essa criança clinicamente. Observo clinicamente essa criança. No caso de não poder observar a criança clinicamente, eu vou tratar com o quê? Com cristalina ou com procaína por 10 a 14 dias. Se a criança foi assintomática e não tem títulos de VDRL positivos, está tudo negativo, o que é que eu faço? Eu observo a criança clinicamente. Se não puder observar clinicamente, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer a penicilina G benzatina nessa criança. Certo? É isso daí. Tá? Desse jeitinho que eu falei para vocês. Beleza? Beleza. Certo? Agora vamos continuar. Já falamos da sífilis, tá? Vamos fazer aqui, deixa eu ver, eu acho que a questão de sífilis é a 58. Vamos fazer aqui as questões de sífilis? Pronto, é isso mesmo. Diz assim, ó, questão 58, diz... Elisa, de 3 dias de vida, nasceu de parto normal com 37 semanas de gestação, pesando 2.400 gramas e medindo 44 centímetros. Apgar de 8 e 9, mãe, gesta 1, parto 1, aborto 0. Não fez pré-natal, pai ignorado. Recém-nascido pálido, fígado a 4 cm de rebordo costal direito e baço a 6 cm de rebordo costal esquerdo. Muito choroso ao exame, coriza serossanguinolenta, lesões bolhosas em palmas e plantas, exames de raio-x, toxoplasmose IgG positivo, IgM negativo, rubéola IgG positivo, IgM negativo, VDRL 1 em 32, anti-HIV negativo, hemocultura negativa. Assinale a opção correta em relação à conduta. Então perceba. O recém-nascido tem títulos de IgG positivo. IgG, não IgM, IgG para toxoplasmose, né? IgG, mas o IgM é negativo. Rubéola, IgG positivo, IgM negativo. Então, o que pode acontecer? Lembra que o IgG ele atravessa a placenta. A criança pode ter títulos de IgG para essas infecções que são da mãe, tá? Não são títulos próprios. Como tem o IgM negativo, então essa criança não tem afecção aguda das enfermidades. Então, deu negativo para toxo e para rubéola, tá? Os anticorpos são os da mãe, porque o IgM não atravessa a placenta, por isso que dá IgM negativo. Então, o anticorpo não é dele, porque a criança não podia ter anticorpo IgG para rubéola, porque se ele não teve rubéola. Como a criança não teve rubéola, né, só tem 3 dias de vida, esses anticorpos são da mãe, certo? Então, beleza. Então, ele deu aí o VDRL positivo, né? 1 para 32. Então, hemocultura negativa, assinale a opção correta em relação à conduta. Letra A. Penicilina G cristalina por via endovenosa por 7 a 10 dias. Letra B. Penicilina G benzatina por via intramuscular em única dose. Letra C. Ampicilina associada a aminoglicosídeo. Letra D. Aguardar 30 dias de vida e repetir as sorologias. E só. E letra E. Sulfadiazina e pirimetamina.
Qual é a resposta correta? Então eu tenho uma mãe com sífilis não tratada. E tenho a criança que tem VDRL positivo. Né? Não fez pré-natal, pai ignorado. E a criança tem hepatosplenomegalia, lesões de pele, lesões bolhosas, que é aquilo que eu falei para você, os pênfigos, que não respeitam palmas e plantas, que é uma característica da sífilis. Né? Deu toxo negativo, tem os anticorpos da mãe. Então o que é que eu faço? A penicilina G, né? É sífilis. Qual é que eu vou falar? O que eu vou fazer? Eu vou fazer a cristalina ou a benzatina? Qual das duas você faria? Não deu nenhum dado pra gente, né? Ele não deu os exames. Então, se eu tenho impossibilidade de fazer os exames, se eu não tenho os exames aí, eu tenho que tratar com cristalina, porque eu não sei. Mas o dia tá errado, né? 7 a 10 dias? Não, de 10 a 14 dias. O correto é de 10 a 14 dias, tá? Questão aí mal feita, né? Ou então desatualizada, 2015, né? De 10 a 14 dias, tá? Resposta letra A. Vamos ver mais aí, ó. Aqui. Qual dos achados abaixo determina a escolha do tratamento para um recém-nascido com sífilis congênita? Letra A. Radiografia de ossos longos com sinais de periostite. Letra B. Pênfigo palmoplantar. Letra C. Proteína no líquor acima de 150. Letra D. Hemograma com anemia e plaquetopenia. Ou letra E. VDRL no sangue do recém-nascido acima de 1 para 128. O que é que determina o tratamento? Qual é? Letra A, B, C, D ou letra E? O que é que vai determinar a escolha do tratamento? Universidade Federal de São Paulo, USP, tá vendo? O que determina aí? Como vai ser o meu tratamento? É o pênfigo, a lesão de pele, a proteína acima de 150 mg por decilitro, o hemograma com anemia e plaquetomenia ou VDRL positivo acima de 1 para 128. O que é que vai determinar o meu tratamento? Letra A, B, C, D ou letra E? VDRL positivo, independente da quantidade, vai ser penicilina. A gente vai fazer o quê? Vou fazer penicilina ou cristalina ou procaína. Não é isso? O hemograma com anemia e plaquetopenia também faço procaína ou cristalina. O pênfigo palmoplantar é a sintomatologia, a criança não está sintomática, ela está sintomática, o tratamento também vai ser a mesma coisa. Agora, se for o líquido alterado, eu tenho que fazer cristalina. Então, isso daí determina o tratamento com cristalina. Então, a resposta é a letra C. Tá? O aumento das proteínas no líquor, elas vão determinar o uso de penicilina G cristalina. Certo? Entendido? Beleza? Então, resposta letra C. Certo, vamos falar agora do citomegalovírus, da toxoplasmose e da rubéola. Tá? Vamos falar de citomegalovírus. O citomegalovírus aí também é uma infecção aí comum, né? Porque o citomegalovírus é uma das doenças do beijo, né? A gente diz que o Epstein-Barr é a doença do beijo, mas o citomegalovírus também. Na verdade, todos os herpes vírus, eles são doenças facilmente transmissíveis e doenças dificilmente tratáveis, né? Porque são doenças que ficam em latência, né? No corpo da gente. E o citomegalovírus é também desse jeito. A maioria da população ela é positiva aí para infecção latente por citomegalovírus. A maioria das pessoas, né? Não necessita de muita coisa para ter tido infecção por citomegalovírus. A gente sabe que o citomegalovírus nas pessoas normalmente vai dar o quê? O síndrome mononucleosiforme. Né? Pode ser assintomático ou pode dar o síndrome mononucleosiforme, sem hepatosplenomegalia, né? Que vai ser a esplenomegalia vai ser mais comum do Epstein-Barr. No síndrome mononucleosiforme, a gente vai ter a faringite, os gânglios, tudo direitinho, e vai ser mais difícil ter esplenomegalia. Não é isso? Lembra de síndrome mononucleosiforme, né? Que é aquela infecção viral que vai gerar um quadro aí de faringite, de odinofagia, de febre, de aumento dos gânglios. E poderia ter a esplenomegalia se fosse por Epstein-Barr. O mais comum é que o Epstein-Barr dê esplenomegalia. Na sífilis, no citomegalovírus congênito, é difícil de ter. Por quê? Porque a mãe vai ter que ter a infecção aguda durante a gestação. Tem que ter a transmissão do citomegalovírus. Tem a transmissão do citomegalovírus durante a gravidez. Então, se tiver durante a gravidez, ela vai ter viremia. E aí, em alguns casos, poucos casos
graças a Deus são poucos casos, cerca de 5% das mulheres elas vão ter o que a gente chama de doença de inclusão citomegálica, certo? Que é uma doença grave, que aí vai apresentar alterações aí na criança, certo? Então, se tiver essa doença de inclusão citomegálica, a criança vai ter restrição de crescimento intrauterino, pode ter prematuridade, nascer prematuro, pode ter a hepatoesplenomegalia, icterícia, trombocitopenia, né? A microcefalia e as calcificações intracranianas. Veja, essa questão da hepatoesplenomegalia, icterícia, trombocitopenia, beleza, tranquilo, né? Mas essa questão das calcificações é normal tanto no citomegalovírus como na toxoplasmose. Qual é a diferença então dessas calcificações aí? No caso do citomegalovírus, as calcificações elas são periventriculares. Lembra disso? Calcificações periventriculares, tá? E a toxoplasmose ela não dá microcefalia, tá? Ela dá hidrocefalia, a toxoplasmose. Aqui o citomegalovírus ele vai dar microcefalia. Então, se eu tenho calcificações, eu tenho microcefalia, eu vou pensar aí em citomegalovírus. Se eu tiver calcificações cerebrais e tenho também hidrocefalia, aí eu penso já em toxoplasmose, certo? Geralmente as questões elas fazem aí uma diferenciação legal para você perceber a diferença, certo? Beleza. Então, a transmissão do citomegalovírus ela também se dá através de leite materno. Então, o que é importante a gente fazer? Tenho que contraindicar a amamentação no caso de transmissão por citomegalovírus? Não, não contraindico a amamentação, a não ser que em crianças recém-nascidas prematuras, abaixo de 32 semanas, nós fazemos aí vamos dizer assim, uma contraindicação relativa da amamentação. Então, nós evitamos a amamentação nas crianças menores de 32 semanas, certo? Que mães tenham aí a infecção, vamos dizer assim, aguda por citomegalovírus. Porque ele é transmitido aí por secreções, né? Então, a gente faz tem esse cuidado, né? Menores de 32 semanas a gente faz aí a contraindicado o aleitamento materno, né? Mas em maiores de 32 semanas a gente não recebe a teta normal, certo? Essas crianças que têm essa doença de inclusão citomegálica, eles podem ter também problemas neurológicos, como é o caso da corioretinite, que também pode acontecer na toxoplasmose. Então, corioretinite, microcefalia e calcificações periventriculares, a gente vai pensar em citomegalovírus. Se eu tiver hidrocefalia, corioretinite e calcificações que não vão ser periventriculares, eu vou pensar aí em toxoplasmose, certo? Intraparenquimatosas são as de toxoplasmose, certo? Beleza. O diagnóstico, então, a gente faz por cultura, né? Ou então o PCR de urina ou saliva, né? A gente faz. Ou então a sorologia, também pode fazer sorologia IgG e IgM, certo? A sorologia é menos sensível, né? Mas pode ser feito também. E o tratamento para o citomegalovírus é o tratamento que a gente já conhece, o ganciclovir ou então o foscarnet. Então, repetindo o citomegalovírus, a gente vai ter algumas coisas. A criança pode ter corioretinite, pode ter surdez, certo? Pode ter até aumento das proteínas do líquor. Pode ter. Então, quando tem microcefalia, corioretinite e calcificações periventriculares, a gente pensa em citomegalovírus, né? Pode ter surdez, pode ter outras coisas. Pode ter icterícia também, né? Trombocitopenia, icterícia, hepatoesplenomegalia, e aí as coisas que são comuns, né? Restrição do crescimento uterino, prematuridade, né? A questão também da hepatoesplenomegalia não é característica somente do citomegalovírus, né? É comum de várias infecções congênitas. O diagnóstico a gente faz por sorologia ou então por PCR aí, ou cultura, né? PCR de urina e saliva, de secreções, né? A gente vê o citomegalovírus aí nas secreções. E o tratamento é com ganciclovir ou então com foscarnet. Beleza? Certo. O que mais? Toxoplasmose aí. Importante toxoplasmose. O que a gente sabe da toxoplasmose? Preste atenção.
Como a gente falou para vocês, tem uma tríada característica na criança, que é a corioretinite, a hidrocefalia, não microcefalia, hidrocefalia, e as calcificações cerebrais, que vão ser intraparenquimatosas, diferente do citomegalovírus, que as calcificações elas eram periventriculares. Tá? No caso do toxoplasmose, elas vão ser intraparenquimatosas. Beleza? Agora, pode dar restrição do crescimento intrauterino, pode dar icterícia, pode dar trombocitopenia, pode até dar surdez e microcefalia também. Tá? Então pode dar tudo isso. A mesma coisa que acontece no citomegalovírus, acontece aqui também. Não tem. Então, quando ele quiser que você saiba que é toxoplasmose, ele vai dizer a tríada característica. Ele vai falar corioretinite, vai falar da hidrocefalia e das calcificações intraparenquimatosas. Se ele falar essa tríada, vai ser mais característico. E pode fazer também a sorologia, né? Que vai ser o diagnóstico aí. Ele vai mostrar pra gente a sorologia da mãe, não é isso? Agora, como é que eu faço aí a sorologia do recém-nascido? Como é que é o diagnóstico do recém-nascido, a sorologia? Quando eu estudei que padrão ouro da sorologia do recém-nascido era IgM por Isaga, tá? Mas você pode fazer Isaga ou ELISA, que é o nome do teste, tá? Você vai ver os anticorpos IgM por Isaga ou por ELISA, qualquer um dos dois, tá? Se faz até mais ELISA do que Isaga, mas o padrão ouro que, quando eu estudei, diziam que era por Isaga. Não sei porquê, tá? Já é muito específico para mim. Mas pode fazer o teste para fazer o IgM, pode ser por Isaga ou por ELISA, tá? Se você quiser ver o IgG na criança, você tem que ver a soroconversão de IgG, né? Tem que ver o aumento do IgG 4 vezes aí, em vamos dizer assim, em algumas semanas você vai ver esse aumento, né? Eu aconselho você fazer o IgM, que é mais rápido, né? Você tem um resultado mais rápido. Outra coisa que você podia fazer também, já na barriga da mãe, para saber se teve, era através do líquido amniótico, numa amniocentese, você pode fazer o PCR, né? Pode fazer o PCR do líquido amniótico, tá? Na amniocentese. Tá? Também não aconselho você fazer isso. O que é mais aconselhável é o IgM por ELISA, Isaga do recém-nascido. Esse é o teste do recém-nascido. Na mãe, a gente sabe, né? É o IgG e o IgM. Uma coisa que é legal e importante a gente saber da toxoplasmose na mãe é que os anticorpos IgM eles demoram até mais de 1 ano para poderem baixar os seus títulos, certo? Então não adianta eu esperar que a criança que o IgM vai identificar como agudo e o IgG crônico. Não adianta na toxoplasmose. Então eu vou ter o IgM muito tempo. Inclusive depois da gravidez, os anticorpos IgM vão estar positivos. Então não adianta o IgM. O que eu tenho que fazer sim, quando eu tenho IgM e IgG, eu tenho que observar aí o teste de avidez, né? Que é um testezinho que a gente faz para saber se esses anticorpos eles têm uma alta avidez ou uma baixa avidez. Ou seja, eles se encaixam perfeitinho lá com os antígenos, os anticorpos se encaixam perfeitinho, então eles têm uma alta avidez. Existe aí um tempo maior, né? É uma cronicidade maior para adquirir essa avidez. Então quando a gente tem um teste de avidez alto, quer dizer que essa infecção é passada. E quando eu tenho um teste de avidez baixo, quer dizer que essa infecção é recente, tá? Faço o teste de avidez para poder observar aí o melhor encaixe dos anticorpos nos antígenos, certo? Uso o teste de avidez. E também posso usar a soroconversão também. Aumento dos títulos de IgG também vai me mostrar que é uma infecção aguda. Mas o mais usado é o teste de avidez, certo? Beleza? Pronto. Isso daí é a toxoplasmose. Como é que eu trato a toxoplasmose? O tratamento da toxoplasmose ela é feita assim. Ó. Durante a gravidez, no primeiro trimestre, se existe aí toxo na mãe, a gente primeiro vai dar, no primeiro trimestre, a espiramicina. Né? E depois, aí eu vou fazer, aí, após o primeiro trimestre, eu vou fazer a pirimetamina mais a sulfadiazina, né? Mais o ácido folínico. Né? Eu dou a pirimetamina, sulfadiazina e ácido folínico aí depois do primeiro trimestre. Então, no primeiro trimestre eu vou fazer espiramicina e depois eu vou dar pirimetamina mais sulfadiazina. Tá? Que foi o tratamento que apareceu lá pra gente. Né? Pirimetamina
pirimetamina mais sulfadiazina mais ácido folínico é também dado para a criança durante o primeiro ano de vida, né? Se ela adquirir a toxoplasmose, eu vou fazer o mesmo tratamento que eu faço para a mãe. Tá? Durante a gravidez que eu dou a espiramicina junto aí, porque essa espiramicina vai servir aí para o tratamento. Tá? A questão dos fármacos que atravessam a placenta e não atravessam a placenta. Essa é a questão. Beleza? Certo. Né? Beleza. Esse é o tratamento aí específico da toxoplasmose. O que mais? Vamos falar um pouquinho sobre a sífilis. Desculpa, a rubéola. O que é que a criança tem rubéola? Ela tem catarata, ela tem miocardite e ela tem restrição do crescimento intrauterino e tem surdez. Então, ouvido, olho e coração. Isso é a rubéola congênita. Ouvido, olho e coração. Surdez, catarata e miocardite, ou então defeitos aí como a persistência do conduto arterioso. Isso que vai ser alteração do olho, do ouvido e do coração. Aí você diz assim, certo, beleza. A criança nasceu com rubéola congênita, então eu vou fazer o teste do olhinho, vou ver a catarata. Certo, perfeito. Vejo o teste da orelhinha, vejo a surdez. Tá certo, beleza, tá certíssimo. Você tá fera, você pensou direitinho. Agora faço o teste do coraçãozinho e vejo aí a alteração do coração. Errado. Não dá, não aparece no teste do coraçãozinho a alteração do coração. Tá? Essa alteração do coração, a persistência do conduto arterioso, ou então a miocardite, né? Ela não aparece no teste do coraçãozinho. Então, se você quiser ver as alterações através de triagem neonatal, você tem que fazer com o teste do olhinho, principalmente, né? Principalmente o teste do olhinho, que você vai ver a catarata. E alguns casos que apresentam surdez, que podem apresentar a surdez, você vai ver no teste da orelhinha, certo? Então, teste do olhinho, principalmente, que aí na maioria dos casos, e teste da orelhinha em uma boa porcentagem dos casos. Mas o coraçãozinho aí não vai detectar as alterações estruturais cardíacas causadas pela rubéola congênita. Certo? Uma coisa importante, certo? Falando ainda, voltando na toxoplasmose, que eu esqueci de falar. Eu lembrei agora, quando eu olhei o nome toxoplasmose, eu lembrei disso. A toxoplasmose, ela é melhor transmitida, ou é mais facilmente transmitida para a criança depois, né, do terceiro trimestre. Existe uma maior transmissão depois do terceiro trimestre. É uma característica da toxoplasmose. Mas todas as infecções congênitas são mais graves quando são mais precoces, tá? Então, infecções congênitas no primeiro trimestre são mais graves, porque elas geram alterações estruturais. Lembra que a criança está desenvolvendo os órgãos. Então, se ela tem infecção congênita aí, no primeiro trimestre, é muito perigoso para o seu desenvolvimento, inclusive levando a abortos, a morte fetal e tudo, certo? Então, infecções no primeiro trimestre são mais perigosas. E a toxoplasmose tem a característica de ser mais transmitida aí no final da gravidez, certo? Pronto, vamos fazer algumas questõezinhas aí, a gente para um pouquinho a live e aí continua. Certo? Ó, a live já vai... Vamos fazer questão aqui. Vamos fazer questão e a gente vai terminar e aí eu paro um pouquinho e a gente volta só para fazer algumas questões e falar um pouquinho de AIDS também, né? De AIDS e cocitas más. Certo? Vamos lá, fazer aqui, ó. Deixa eu ver, a gente fez a 25 a gente fez, foi? 25, vamos fazer aqui a 44. 44 diz assim, ó. Observa aí, 44. Ó, todas as, por exemplo, o Zika da microcefalia, né? É isso. Só que o Zika, do mesmo jeito que outras que podem dar microcefalia, não é algumas infecções congênitas, elas não têm a microcefalia como a principal característica. É a mesma coisa da restrição de crescimento intrauterino. Não é característica fundamental de nenhuma delas. É uma característica que é comum. A restrição, às vezes a icterícia, às vezes a hepatomegalia, são características que dão em todas.
mas algumas são específicas. Então, a da rubéola, o que é específico da rubéola, pode dar microcefalia? Pode, mas o que é específico da rubéola é a surdez, a catarata e a miocardite ou a persistência do conduto arterioso, o coração. Isso é específico de rubéola. O que é específico da toxoplasmose? A tríada. Na verdade, não específico, mas característico é corioretinite, calcificações intraparenquimatosas e a hidrocefalia. Lá na sífilis congênita precoce, o que era comum? Era a osteocondrite. E na tardia? Na tardia, eram os dentes de Huntington, a tíbia em lâmina de sabre, a testa proeminente, o nariz em cela. São coisas características da sífilis tardia, certo? Então, cada uma tem as suas peculiaridades. Citomegalovírus, o que é que eu poderia dizer para vocês? Eu diria que o citomegalovírus também dá surdez, também dá icterícia, também dá um monte de coisa. E o que é característico do citomegalovírus? Aí a gente vai ter as calcificações, que são paraventriculares, a corioretinite e também a microcefalia, como distintivo, né, para você distinguir entre o citomegalovírus e a toxoplasmose, que também dá um quadro parecido, certo? Pensar aí em algumas características aí principais para você fazer essa distinção. O mais importante é você distinguir, tá? E geralmente ele vai dar também os anticorpos para facilitar, né? Vamos ver aqui a 44, diz assim, ó, dos diagnósticos citados abaixo, qual o mais provável para o recém-nascido cuja mãe não fez pré-natal e apresenta baixo peso, anemia, icterícia, hepatoesplenomegalia, hidrocefalia e corioretinite? Ó, ele deu a tríade aí para você. Hidrocefalia, corioretinite e... cadê? Só faltou as calcificações. Ó, ele tem hidrocefalia e corioretinite. Só faltou as calcificações. O que você vai pensar aí? Qual é o mais comum? Letra A, sífilis congênita. Letra B, toxocongênita. Letra C, doença de Chagas congênita. Letra D, infecção por citomegalovírus congênita. Qual é? Sífilis, toxo, Chagas ou citomegalovírus? Que tem, ó, algumas coisas que são comuns, né, a todos. Baixo peso, anemia, icterícia, hepatoesplenomegalia. Certo. Agora, característico dele. Hidrocefalia e corioretinite. Essa junção, hidrocefalia, corioretinite, mais as calcificações intraparenquimatosas, toxoplasmose, né? O citomegalovírus não daria hidrocefalia, daria microcefalia. Tá vendo aí como é que ele usa para você poder distinguir? Se ele dissesse microcefalia, poderia ser os dois. Poderia ser a toxo e poderia ser o citomegalovírus, porque os dois podem dar microcefalia. Mas hidrocefalia, toxo. Certo? Beleza? Agora, se eu dissesse assim, microcefalia, corioretinite e calcificações intraparenquimatosas, toxoplasmose também, porque pode dar microcefalia, mas se fosse calcificações paraventriculares, aí eu pensaria em citomegalovírus. Certo? Beleza. É isso aí, ó. Tranquilo, tá? Vou parar um pouquinho a live, porque ela já vai encerrar, e eu já volto. Fique comigo, não desista de mim não, tá? Fica aí. Só vou parar e voltar. Você que está no YouTube, que não está entendendo, é porque eu dei uma pausazinha para poder fechar a live, que só pode ser de 1 hora aqui no Instagram. Nós estamos em PED. Certo. Vamos voltar aqui já na segunda parte. Vamos esperar um pouquinho para a gente só começar, tá? E a gente está fazendo questões agora, né? Vamos lá, vamos lá. Vamos esperar um pouquinho o pessoal entrar do Instagram de novo e aí eu já continuo com vocês. E aí, voltamos, estamos voltando. Não me abandone, não me abandone. Fique comigo, certo? Não me deixe só. Estamos aqui estudando infecções congênitas. E aí eu tenho aí 2 coisinhas para falar para vocês ainda, importantes. Vamos fazer aí algumas questões aqui para terminar e aí eu falo mais 2 coisinhas e a gente termina a live, tá? Live, um assunto muito bom, assunto bom de estudar,
sem nenhuma dificuldade, simples, né? Fácil demais. Mamão com açúcar, amigo. Mamão com açúcar. Certo? Vamos fazer aqui mais questões. Ó, vamos para lá cá. Questão 46. 46? Não. Questão 11. Vou fazer a questão 11. Questão 11. Vamos lá. Diz assim, ó. Esperar mais um pouquinho, o pessoal entrar. Diz assim, questão 11, ó. Dos testes realizados no momento de alta, qual deles aborda uma estratégia de prevenção e diagnóstico de rubéola congênita? Ele quer saber dos testes no momento da alta, qual deles aborda a estratégia de prevenção e diagnóstico de rubéola congênita? Letra A, teste do coraçãozinho. Letra B, teste do pezinho. Letra C, teste do líquor. Letra D, teste do olhinho. Ou letra E, teste de falcemia eritrocitária. Né? Seria do pezinho, né? Parte do pezinho. Qual é? Letra A, B, C, D ou letra E? Qual é? O que eu falei para vocês? Que aí o cara podia fazer a triagem da rubéola congênita com o teste da orelhinha e principalmente com o teste do olhinho. Resposta letra D, teste do olhinho. Certo? Beleza, letra D. É isso aí. Muito bem, viu? Muito bem, então de parabéns. Que mais? Vamos fazer aqui... Ó, de Alagoas. A questão é boa. Já vi que é boa. De Alagoas é boa. Bem feito. Quer ver? Vamos ver aqui, ó, de Alagoas. Ao nascer, a maioria dos recém-nascidos com infecção congênita por citomegalovírus é: letra A, asfixiada, assintomática, pré-termo, pequeno para a idade gestacional ou natimorto? E aí? Coloca assim, 37 e coloca a resposta. O que é? A maioria das crianças com citomegalovírus é asfixiada, assintomática, pré-termo, pequeno para a idade gestacional ou natimorto. Quero ver se você vai acertar. Você não é o estudioso? Quero ver se você vai acertar. Eu ia dizer outra coisa aqui, mas a internet me obriga a ter mais pudor nas minhas palavras. O que é que você vai marcar aí? Você que é o tampa. Pronto, essa palavra é boa. O tampa, você que é o tampa. O que é que você vai marcar? Letra A, B, C, D ou letra E? Quero ver se é o tampa agora. Ao nascer, ó, tem citomegalovírus, infecção congênita. A criança, na maioria dos casos, vai ser asfixiada, assintomática, pré-termo, pequeno para a idade gestacional ou natimorto? E aí? 90% dos casos vai ser o quê? Assintomático, gente. Só 5% vão ter a doença citomegálica. Só 5% de inclusão citomegálica. A maioria vai ser assintomático, letra B. Você realmente é o tampa mesmo. Não é nem pequeno para a idade gestacional, nem pré-termo. Isso aí toda infecção dá, mas no citomegalovírus a minoria vai ter a doença de inclusão citomegálica, que daria pequeno para a idade gestacional e pré-termo. Não é isso? Então, resposta, letra B. B de tampa. B de tampa. Você é tampa, rapaz. Você acertou aí, você que acertou, você é o tampa. Certo? Vou fazer mais aqui, ó. Vamos fazer essa daqui, ó. Já disse que tinha citomegalovírus. Recém-nascido de mãe com infecção primária por citomegalovírus na gestação. Qual é o achado mais provável na criança? Letra A, hepatosplenomegalia e icterícia. Letra B, infecção subcutânea. Letra C, microcefalia e restrição do crescimento intrauterino. Letra D, perda auditiva sensorial. Letra E, trombocitopenia e púrpura. Ele quer saber aí qual o achado mais provável. Ele quer saber o mais provável de você encontrar na criança. Quero ver se você é o tampa agora também. O achado mais provável, qual é? Hepatosplenomegalia e icterícia, infecção subclínica, microcefalia e restrição do crescimento uterino, perda auditiva sensorial ou trombocitopenia e púrpura. Citomegalovírus, a maioria, 90% são assintomáticos. O toxoplasmose afeta mais gravemente no primeiro trimestre do que nos outros trimestres. Como qualquer uma, né? Como a maioria do citomegalovírus é assintomático, então geralmente não causa malformações estruturais.
certo? Geralmente, 90% dos casos. Em 5% vai ter a doença de inclusão citomegálica, certo? 5% dos casos. Quando a toxoplasmose ela infecta mais no terceiro trimestre, mas o mais grave é no primeiro trimestre, certo? Qual é o achado mais provável? Qual é? Não é possível. Não é possível que duas questões de dois lugares diferentes perguntaram a mesma coisa. Não. E é a mesma resposta. E até a mesma letra. Parece que escolheram a mesma letra. O cara pegou a mesma questão. Ó, lógico que o cara de São Paulo olhou para a questão de Alagoas, né? Deixa eu ver assim. Não, mentira, foi não. Né? Não tem nem como eu dizer isso, porque é 2015 é de São Paulo, 2016 de Alagoas. Então o cara miserável, representante, fuleiro de Alagoas, pegou a questão da USP de Ribeirão Preto, de 2016, e disse, eu vou fazer uma questão parecida. Aí fez a mesma questão, com a mesma letra de resposta. Ó, pegou uma de 2015 e fez 2016, Alagoas. Aí é brincadeira. Cagou todo o meu sentimento aqui pelas questões da Alagoas, tá vendo? Universidade de Ciências da Saúde. E eu estudei lá, nessa universidade. Sei não, meu Deus. Até a mesma letra B. Infecção subclínica assintomática, isso aí. Letra B. Tá vendo aí? Rapaz, como é que faz um negócio desse, menino? Não faça isso. Miserável. Pegou a mesma questão, a mesma letra. Vamos lá. Agora eu tenho que falar para vocês agora duas coisinhas más. Vamos falar sobre HIV, alguns pontinhos aí sobre HIV, tá? E a gente vai fazer questões sobre HIV e depois a gente faz sobre infecção perinatal, certo? Por Agalactiae, a infecção na periparto, certo? Vamos falar sobre isso, tá? Então vamos lá, falar sobre HIV. O que a gente tem para falar sobre HIV? Ó? A gestante com HIV, ela reage ao tratamento antirretroviral combinado, né? Ela recebe, todas essas gestantes que têm HIV, elas vão receber o tratamento antirretroviral combinado, né? Que é o kit já de antitransmissão vertical. Então, durante a gestação, a mulher tem HIV, ela recebe o kit de antitransmissão vertical, certo? O tratamento antirretroviral combinado. Recebe aí. Vou até apagar aqui. Faz a 22. Não, calma. Nem assim não. E vocês não vão fazer nada não, é? Tem que deixar a questão para vocês fazerem também. É a mesma coisa. A gente falou sobre tudo aqui. Se vocês não estão... Eu faço. Pronto, essa daí eu vou fazer. A 22 eu faço. Tá, mas vamos terminar aqui que a gente faz a 22. Não se preocupe, viu, Cruz? A gente faz. Não fique triste não. A gente faz a 22. Daqui a pouco a gente faz. Deixa eu só terminar de falar sobre o HIV que a gente faz a 22. Ó... Então, no terceiro trimestre, então, deve ser documentada a carga viral. Então, ela recebe o tratamento antirretroviral durante a gravidez e no terceiro trimestre é documentado a carga viral da criança. Se tiver menos de 1000 cópias por mililitro, aí eu posso fazer o parto vaginal. Menos de 1000 cópias, eu posso fazer o parto vaginal. Durante o trabalho de parto, então, até o clampeamento, se faz a infusão venosa de AZT. Né? Então, de novo, a mãe ela recebe o tratamento antirretroviral durante a gravidez. No terceiro trimestre, ela faz a carga viral. Observa-se, quando tem menos de 1000 cópias virais por mililitro, se pode fazer o parto por via vaginal. Tá? Geralmente a carga vai ser indetectável. E aí pode-se fazer o parto por via vaginal. Tá? O recém-nascido ele recebe AZT durante 4 semanas aí, certo? Tem que começar antes das primeiras 48 horas de vida e vai receber durante 4 semanas. Durante o parto, a mulher recebe infusão intravenosa de AZT, certo? Agora, 1/3 da transmissão vertical, 1/3 da transmissão, ela é vertical dessas mulheres, tá? 1/3 da transmissão do HIV para a criança é vertical. No caso de mães que estão aí, né? E 2/3 dessa transmissão é durante o parto. Por isso que é importante somente fazer o parto se a carga viral estiver baixa. Mas no caso da carga viral baixa, tanto faz fazer cesárea como faz fazer o parto normal. Geralmente as pessoas optam por fazer o parto cesáreo, que é, vamos dizer assim, conceitualmente mais seguro, mas na prática foi observado que as taxas de transmissão são iguais
aí tanto para o parto normal quanto para o cesáreo, quando tenho menos de 1000 cópias. Por isso que a indicação aí pode ser parto normal se está abaixo de 1000 cópias. Certo? No caso de mãe que não recebeu o tratamento durante a gravidez, certo? E que não tem carga viral determinada, se a mãe não recebeu o tratamento, não tem carga viral determinada, o que eu tenho que fazer? O recém-nascido ele vai ter que receber AZT, o AZT ele recebe às 4 semanas, e vai receber também a nevirapina junto com o AZT. Então, se a mãe não foi tratada com o tratamento antirretroviral e não foi documentado no terceiro trimestre a carga viral, a criança vai ter que receber tratamento. Além do AZT, ele recebe também a nevirapina, certo? Nevirapina mais AZT. Recebe as duas coisas nisso daí. Certo? Certo. Recebe o AZT e a nevirapina. Antes dos 18 meses, a sorologia para o HIV na criança, ela não tem nenhum valor, certo? Então não adianta fazer sorologia na criança para o HIV antes de 18 meses, porque não tem valor diagnóstico essa sorologia, tá? Sorologia na criança antes dos 18 meses não tem valor diagnóstico, por isso não é feito antes dos 18 meses, certo? De novo, pontos importantes sobre o HIV na gestação. Mãe com HIV que está gestante, ela recebe o tratamento antirretroviral o mais rápido possível aí durante a gravidez. No terceiro trimestre, ela faz o teste à carga viral. Quando tem menos de 1000 cópias por mililitro, a indicação é obstétrica do parto. Tanto pode ser parto vaginal, como pode ser parto cesáreo. Agora, na maioria dos casos, os obstetras optam por fazer parto cesáreo ainda. Mas pode ser que isso mude com o tempo. Então, eles optam por fazer parto cesáreo porque, conceitualmente, na cabeça deles, eles acham mais seguro. Mas a indicação aí é obstétrica. Tá? Menos de 1000 cópias é obstétrica. O que mais? A mãe ela deve receber infusão intravenosa durante o parto de AZT. Depois do nascimento, a criança tem que receber 4 semanas de tratamento com AZT, certo? Né? Um AZT. E se a mãe não foi tratada durante a gestação e não fez carga viral, a criança tem que receber, além do AZT, a nevirapina também, certo? E se for fazer testes antes de 18 meses na criança, não adianta fazer sorologia, porque não é válido, não serve como diagnóstico. Certo? Vamos fazer aí a questão sobre HIV. Né? Vamos fazer essa 22 aí. Né? Pediram aqui, o Cruz pediu para a gente fazer. Diz assim, ó, criança nascida a termo, evolui com febre, icterícia e diagnóstico de citomegalovirose. Diante deste fato, como proceder em relação ao aleitamento materno? Letra A, suspender e iniciar leite modificado. Letra B, suspender e iniciar uso exclusivo de leite materno de banco de leite. Letra C, manter apenas se houver impossibilidade de uso de leite modificado. Letra D, manter, alternando com o uso de leite artificial. E letra E, manter, pois o aleitamento materno em pacientes com citomegalovírus citomegalovírus é independente apenas, impedimento apenas em prematuros. E aí? Qual é a resposta correta? Letra A, B, C, D ou letra E? A gente falou sobre isso, né? Antes das 32 semanas é contraindicado. Como essa criança é a termo, então depois das 37, então não existe contraindicação para o aleitamento materno. Resposta, letra E. Manter, porque o aleitamento materno ele é um impedimento apenas para prematuros abaixo de 32 semanas. Certo? E não qualquer prematuro. Abaixo de 32 semanas. Resposta letra E. Fácil demais. Nós falamos sobre isso. Vamos fazer aqui. 49. Diz assim, ó, de acordo com o protocolo clínico e com as diretrizes terapêuticas para o manejo da infecção por HIV em crianças e adolescentes do Ministério da Saúde de 2014, é correto afirmar que... Vamos ver aí o que é correto afirmar segundo aí as diretrizes do Ministério da Saúde. Letra A. A associação de AZT com nevirapina está indicada para a profilaxia de transmissão vertical do HIV em recém-nascido cuja mãe não fez uso de terapia antirretroviral na gestação. Letra B. A quimioprofilaxia da infecção pelo HIV com antirretrovirais em recém-nascidos de mães infectadas pelo HIV se mostrou eficaz
quando iniciada nos prematuros 5 dias após o nascimento. Letra C. A carga viral no terceiro trimestre da gestação não deve ser utilizada para avaliar a necessidade de associação de antirretrovirais para a profilaxia da transmissão vertical do HIV em recém-nascido. Letra D. Para a profilaxia de transmissão vertical do HIV, o AZT deve ser administrado ao recém-nascido durante as primeiras 6 semanas de vida. E letra E. Para a profilaxia da transmissão vertical do HIV, a nevirapina, quando indicado, deve ser administrada ao recém-nascido nas primeiras 2 semanas de vida. E aí? Qual é o correto? Letra A, B, C, D ou letra E? Qual é o que você marcaria correto aí? Qual é o correto? O que você marcaria como correto aí nesse caso? A gente falou, né? A gente falou tudo isso daí. Então, o correto é a letra A, tá certo? Correto é a letra A. Né? Correto é a letra A. Ele falou uma coisa aqui importante que eu não falei para vocês, mas que já que citou na questão eu vou falar, né? Tem coisa que a gente não fala, porque não imagina que vai cair na questão, não lembrava que isso daí ele tinha perguntado em uma questão. Ele diz assim, ó, na letra E, ele diz assim: para a profilaxia da transmissão vertical por HIV, a nevirapina, quando indicada, deve ser administrada ao recém-nascido nas primeiras 2 semanas de vida. Está errado. A nevirapina ela é dada 3 doses. A primeira dose com 48 horas e a segunda e a terceira a cada 48 horas. Então, 48 horas, 48 horas e 48 horas. Né? São 3 doses só de nevirapina. Tá? Por isso que a letra E está errada. O restante, você já sabe, eu já falei. E a letra A é o correto, né? A associação de AZT e nevirapina é quando o recém-nascido, a mãe dele, ele não fez uso de antirretroviral na gestação. Não é isso? Letra A. Beleza? E para a gente terminar com tudo, não falar mais nada de jeito maneira, a gente vai fazer só uma questão aqui, que eu tenho aqui para vocês. É a questão 3. Vamos fazer a questão 3 aqui e eu não falo mais nada. Nada mais. Acho que é essa a questão 3. Ó, diz assim, ó. Recém-nascido a termo, em bom estado geral, adequado para a idade gestacional e com boa vitalidade ao nascer. Encontra-se em contato pele a pele na sala de parto, após parto vaginal, sem intercorrências. No cartão de admissão hospitalar, no cartão de pré-natal, consta swab anal positivo para Streptogalactiae com 35 semanas de gestação. Após sua admissão hospitalar em trabalho de parto, recém-nascido recebeu cefazolina, 3 doses antes do parto e encontra-se afebril e sem sinais de coriominionite. A conduta para esse recém-nascido é: letra A, realizar coleta de exames para sepse e aguardar os resultados. Letra B, permanecer em observação ao menos por 48 horas sem coleta de exames. Letra C, internar em unidade de cuidados intermediários e coleta de hemocultura. Letra D, realizar hemograma, hemocultura e coleta de líquor, iniciar antibiótico terapia. E aí, qual é a resposta correta? Sobre a profilaxia para transmissão vertical, na verdade, a infecção periparto por Agalactiae, quando a mulher ela tem essa infecção. E aí, qual é que você responde? Letra A, B, C ou letra D? Qual é a sua resposta? Deixa eu ver aqui. Qual é a sua resposta? E aí? Letra A, B, C ou letra D? O que é que você me diz? O que é que você me diz, meu querido? Qual seria a sua interpretação aí? Ó,
Para a prevenção do Alactiae, existem fatores de risco, certo? Fatores de risco. Quais são os fatores de risco para a mulher, para o recém-nascido, ele apresentar essa infecção? A criança ser prematura. Crianças prematuras têm o maior risco de apresentar a infecção aí, para apresentar o screening positivo. Crianças aí, mães que têm febre, né? Ou então, se tiver a bolsa rota mais de 18 horas. Esses são os 3 fatores de risco, um da criança, um da mãe e outro de ambos, para que apresente a coriamnionites, certo? Esses são os fatores de risco para apresentar a coriamnionites. Agora, o SWAB se faz com 35 semanas, o SWAB anal e perineal, né? Você faz 35 e aí você vê se tem presença. Quando tem presença de Streptoagalactiae, você faz aí próximo ao parto, pelo menos 4 horas antes do parto, antes do nascimento, você faz o início do tratamento antibiótico, tá? E o tratamento antibiótico de escolha é a penicilina intravenosa aí no trabalho de parto. Certo? Agora, quando é alérgico à penicilina, se faz o que ele fez aí, se dá cefazolina. Então, supostamente, essa mulher ela tinha alergia à penicilina, por isso que tomou a cefazolina. Certo? Agora, o que acontece? O que você tem que fazer aí no caso do recém-nascido? Depois que nasce, a mulher aí teve tudo direitinho, né? A conduta do recém-nascido no berçário é assim, ó. Se a criança tiver algum sinal de sepse, aí eu tenho que fazer exames para comprovar se existe alteração ou não. Se tem sinais de sepse, eu faço o diagnóstico completo. Faço a hemocultura, hemograma, raio-x e punção lombar, tá? Vou fazer tudo. Faço os exames quando a criança tem sinais de sepse. Se a criança não tiver sinais de sepse, certo? Se ela usou o antibiótico certinho, tá? A criança está assintomática, o que você faz é acompanhar por 48 horas. Quando a criança está assintomática, não tem nenhum sinal de sepse, e a mãe fez o tratamento antibiótico adequado, então você acompanha 48 horas. Agora, se a mãe não usou antibiótico intraparto, aí você faz o seguinte: quando o recém-nascido ele está assintomático, bom estado geral, e ele é maior do que 37 semanas, né? Não é prematuro, né? Está bom estado geral, não é prematuro e não tem bolsa rota há muito tempo, que são os fatores de risco, não tem nenhum fator de risco, então você só faz a observação. 48 horas de observação. Quando ele apresenta algum fator de risco, quais eram os fatores de risco? Prematuridade, mãe com febre ou então bolsa rota. Então você observa por 48 horas e faz os exames também. Faz o hemograma, faz a hemocultura, faz o raio-x, faz punção lombar, certo? De novo, deu positivo para a Galactiae, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que só observar, certo? Só observo. Positivo. A mãe fez o tratamento antibiótico, só observo, 48 horas. Se a mãe não fez, deu positivo, mas a mãe não fez o tratamento, o que eu vou fazer? Ou então eu não sei se ela deu positivo ou negativo, né? Se eu não sei, eu teria que dar o tratamento. Como eu não dei o tratamento, não tomou antibiótico, então tem 2 possibilidades. Se apresentar algum fator de risco, eu vou fazer a observação mais os exames complementares. Se não apresentar nenhum fator de risco, aí eu só faço observação sem exames. Certo? Quando a mãe não tomou antibiótico, se a criança está assintomática e não apresenta nenhum fator de risco, eu só observo 48 horas. Quando a criança está assintomática e apresenta fatores de risco, eu faço observação e faço exames. Quando a criança, independente do tratamento da mãe, apresenta sinais de sepse, eu tenho que fazer exames complementares e dar o tratamento antibiótico junto já, tá? Porque essa criança aí ela tem a sepse, possivelmente. Não é isso? Certo. Vamos fazer agora a questão. Ela diz aqui, né? Essa aí nascida a termo, ó. Bom estado geral, ele é a termo. Então já não tem um fator de risco. O outro fator de risco seria a bolsa rota. Tem peso adequado para a idade gestacional, encontra-se em contato pele a pele com a mãe, após a parto vaginal sem intercorrências. No cartão pré-natal, consta SWAB anal positivo para Streptoagalactiae, 35 semanas de gestação, após sua admissão hospitalar no trabalho de parto, recebeu cefazolina, encontra-se afebril e sem sinais de coriamnionitis. Se está tudo bem, recebeu o tratamento e está tudo bem, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que observar e observar só 48 horas. Não tem que fazer nenhum exame, porque a criança está assintomática, é a termo,
não tem nenhum sinal de sepse, não tem a bolsa rota, não falou, né? Não tem bolsa rota a mais de 18 horas, então eu só observo 48 horas. A resposta seria a letra B. Permanecer em observação ao menos 48 horas sem coleta de exames. Essa é a resposta nesse caso. Certo? Entendido? Beleza? Então, de novo, repetindo. Se a mãe, ela teve o SWAB positivo, ou eu não sei do SWAB, mas ela recebeu tratamento antibiótico, então só observo aí 48 horas essa criança. Se não recebeu o tratamento antibiótico e deu SWAB positivo, o que é que eu vou fazer? Vou ver a criança. Se a criança está bom em estado geral, ela não é prematura e ela não tem a bolsa rota mais de 18 horas, eu só observo. Se a criança está em bom estado geral, mas tem ou prematuridade ou a bolsa rota mais de 18 horas, aí eu tenho que fazer também, além de observar 48 horas, eu tenho que fazer exames complementares, hemograma e hemocultura, certo? No caso da mãe, a criança apresentar sinais de sepse, o que eu tenho que fazer sinais de sepse os exames mais o tratamento antibiótico para a criança, certo? Só isso, nada mais, muita coisa importante, assunto muito bom de estudar, muito tranquilo, não tem dificuldade nenhuma, as questões são muito fáceis, não tem nenhuma dificuldade, certo? Então, muito obrigado por você ter assistido a live aqui com a gente, permaneça nas lives com a gente, né? Compartilhe essa live para outras pessoas. Você que está no YouTube, deixa o seu comentário aí. Você que está aqui no Instagram, vai lá no YouTube e comenta também para ajudar. Tá? Muito obrigado por tudo. Não se esquece também de se inscrever lá no meu canal do YouTube. Tá? Você que está aí no Instagram, no YouTube, se inscreve também no canal do YouTube para poder ajudar outras pessoas também a receberem esses vídeos e a gente disseminar essa informação para o máximo de pessoas. Tá? Ajuda aí que eu estou ajudando você, você me ajuda também, né? Vamos fazer essa ajuda mútua. Como é? Sim, ajuda múltipla, né? Todo mundo vai ajudando e a gente vai conseguindo o nosso objetivo. Então, tchauzinho para todo mundo. Até hoje, mais tarde, tem live aí muito boa sobre hérnias com convidados, certo? A gente vai ter convidado aqui na live sobre hérnias abdominais. Tchauzinho para vocês. Até mais. Para você que está no YouTube, e não se esquece de curtir e compartilhar, deixa aqui o seu comentário, se inscreve no canal e ativa as notificações para você receber os próximos vídeos. Ah, Rafael, como é que ativa as notificações? É fácil. Você vai ali no sininho, ali do lado do inscreva-se, clica lá no sininho e coloca para receber todas as notificações, ativar as notificações. Certo? Tchauzinho para você e até mais. Até a próxima.